consagrados e consagradas, tudo bom? Rafael aqui mais uma vez com a nossa segunda videoaula. Estamos de volta. Antes de continuar, eu queria fazer duas correções da aula passada, tá certo? A primeira é o seguinte: a gente instalou esse pacote Nugget aqui, lembra? Eu quero que você verifique aí se a versão dele é essa 5.0.2, certo? Se não for, você clica nele, clica em desinstalar, seleciona o projeto, desinstala, aí pesquisa ele novamente e instala essa versão mais recente, tá bom? A outra correção é essa aqui. Vou pesquisar aqui. O Entity Framework é o Tools. Na videoaula nós não instalamos, na videoaula anterior nós não instalamos, porém eu deixei na descrição do vídeo esse pacote. Vocês têm que instalar, tá bom? Vocês instalem ele também, para que a gente tenha continuidade, certo? Então, essas duas coisas. O SQL Server atualizar ele para a versão 5.0.2 se não tiver atualizado no seu. E o Framework Tools instala ele, tá bom? Então, vamos dar continuidade na aula que a gente... Vamos dar continuidade da onde a gente parou, né, no caso. Então a gente tinha parado, a gente tinha finalizado o contexto. Deixa eu abrir aqui, Models, contexto. Nós tínhamos finalizado o contexto e finalmente íamos criar o nosso banco de dados. Lembrando que eu expliquei para vocês já, né, como vai ser criadas as tabelas lá no banco. O próprio Entity Framework vai fazer a conexão entre essas classes e de acordo com essa conexão entre as classes, ele vai criar a tabela no banco. Tá bom? Nós vamos ver isso agora na prática. Primeiramente, para começar, para nós fazermos o banco, depois de estar tudo configurado certinho, tudo bonitinho, nós vamos aqui, ó, em ferramentas, gerenciador de pacote Nugget, gerenciador, console do gerenciador de pacotes. Beleza? Abriu aqui. Depois que abriu, eu digito add -migration, add migration. Aí eu digo o nome da minha migração. Esse é o comando add migration. O nome da migration eu vou colocar migração inicial. Certo? E eu digo qual contexto. O contexto vai ser o loja contexto, que é esse nome aqui, ó. Lá do nosso loja contexto é esse nome aqui, que é esse nome aqui, certo? Aqui. E pressiono Enter. Ele startou. Está fazendo todo o processo. Aguardar só um pouquinho. Vamos. Pronto, foi. Viu? Então ele criou uma pasta aqui chamada Migrations. Ó, como vocês podem ver, aqui no canto direito tem uma pasta chamada Migrations. E dentro dessa pasta ele criou dois arquivos. Um chamado o loja contexto model snapshot e o outro a migration inicial, o nome da minha migration. Eu aconselho vocês não editarem esse arquivo, tá bom? A não ser que vocês tenham conhecimento para isso. Mas se não, deixem do jeito que está. Ele vai criar o banco através desses métodos que ele criou, desses códigos que ele criou. Para criar o banco agora é bem simples. Nós só vamos digitar a palavra update -database e pressiona Enter. Update database, pressiona Enter. Pronto. Ele criou o meu banco de dados. Como eu sei que ele criou o meu banco de dados? Nós vamos abrir o banco de dados para saber se ele realmente criou. Vou aqui em abrir. Primeiramente eu nem mostrei para vocês, né, que não tinha criado lá. Mas não se preocupe, ele vai criar, tá? Não precisa você criar o banco primeiro não. Por isso que é o Code Frisk. Primeiro você cria o código, depois o banco. O banco é criado depois. Ó, vou conectar aqui. Banco de dados. Tá aqui, ó. Loja de roupas e calçados. Mas por que ele criou esse nome? Com esse nome? Porque a gente colocou esse nome lá na nosso secrets, lembra? Ó, botão direito sobre o projeto, gerenciar segredos de usuário. Aí aqui no secrets a gente colocou o nome, loja de roupas e calçados. Se você quiser alterar o nome, você vai ter que mudar aqui, tá bom? E dar outro update,
sempre que você mudar algo assim, você tem que dar um novo update para ele criar, por exemplo, um novo banco, digamos assim. Ele vai criar um novo banco, tá bom? E se você quiser criar seu banco de dados com outro nome, é só você modificar esse nome aqui, ó, o catálogo, ó, iniciar o catálogo, certo? Então, vamos lá. Já que a gente criou o nosso banco de dados, vamos salvar alguma coisa? Mas antes de salvar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar o repositório e os services, tá? Eles terão as interfaces dele, respectivamente suas interfaces. Então a gente vai criar a interface, vai criar o repositório e vamos criar as factory. A gente não vai usar o automap, tá bom? A gente vai fazer o mapeamento na mão mesmo. Pra vocês verem como funciona. A gente vai mapear as classes na mão. Joia? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou criar os services, tá bom? Vou criar uma pasta aqui no meu projeto, clico com o botão direito sobre o projeto, adicionar, nova pasta. Eu vou colocar o nome de serviços, certo? E dentro de serviços eu vou criar uma nova pasta e vou chamar de interface, certo? Criamos uma pasta de serviço, dentro da pasta de serviço uma pasta chamada interface. Eu vou criar outra pasta no meu projeto, adicionar, nova pasta, e vou chamar de repositório. E dentro de repositório eu vou criar uma nova pasta chamada interface. Ok? Então criamos o repositório e os serviços. Agora nós vamos criar dois arquivos dentro de cada pasta. Dentro da interface serviço, dentro do serviço da interface nós vamos criar uma interface lá dentro. Deixa eu voltar aqui. Clica com o botão direito sobre a pasta, adicionar a nova classe, aqui, ó, classe aqui embaixo. E eu escolho a interface aqui, tá bom? E eu coloco o nome, ó, sempre começo com I maiúsculo, tá bom? E a primeira letra do nome da classe maiúsculo também. Essa aqui vai ser o categoria, categoria serviço. Categoria serviço. Adicionar. Pronto, criou minha interface. Lembrando que vou modificar aqui para public, tá bom? Que é uma interface pública. E vou criar outra aqui também chamada produto. Produto serviço. Produto serviço. Sempre seguindo esse exemplo aqui, tá? Os dois primeiros nomes, o I maiúsculo e o primeiro nome da classe maiúsculo também. São boas práticas. Ó, vejam que eu esqueci de selecionar a interface lá, né? Então isso não tem problema, tá? É só mudar aqui class para interface. Pronto, já temos a nossa interface. Não tem problema. A mesma coisa lá para o repositório. Repositório, categoria repositório e categoria produto repositório. Categoria repositório. Categoria repositório. E produto repositório. Ó, vejam que eu esqueci de selecionar lá a interface, né? Então eu só venho aqui e mudo para interface. Onde está class, eu tiro class e coloco interface. Ok? Pronto. Os nossos 4 arquivos estão criados. As 4 interfaces. A interface dos serviços e a interface do repositório. Tá bom? Agora nós vamos criar a classe concreta, a classe que vai implementar essas interfaces, certo? Mas na verdade eu não vou criar agora, nós vamos criar depois. Nós vamos criar primeiro os métodos e gerar esses métodos automaticamente nessas classes, tá bom? Nós não vamos estar indo em classe por classe criando esses métodos na mão, não. Nós vamos criar automaticamente. Como? Eu vou criar aqui na minha controller uma controller chamada categoria controller. Sempre deixa o nome controller, tá, gente?
Sempre deixe o nome controller. Categoria controller. É um controlador vazio e adicionar. Pronto, tenho aqui a minha index da categoria, a minha primeira action, né? Então o que nós vamos fazer primeiramente? Primeiramente nós vamos injetar aqui o nosso service, porque nós vamos utilizar os services aqui nessa controller. E o service vai conversar com o repositório, entendeu? Categoria, a controller conversa com o service e o service conversa com o repositório, certo? Então vamos lá, eu vou injetar aqui. Primeiro eu vou criar uma variável private read on e vou chamar o y categoria repositório não, serviço, tá? Desculpa, serviço. I categoria serviço. Ctrl ponto, tá bom? Eu digito Ctrl ponto, como eu ainda não tenho ele e a referência dele aqui em cima, eu digito Ctrl ponto, clico aqui e ele já referencia automaticamente lá em cima pra mim, ó. Referenciou. Aí eu digito o nome desse service. Agora eu crio um método construtor. Para criar um método construtor você digita setor e dá tab 2 vezes. Pronto. Dentro do método construtor a gente cola essa interface novamente. Colamos ela aqui. E agora a gente diz o seguinte, dentro do construtor a gente diz que tias. Esse cara aqui, categoria serviço, tias. Categoria serviço, recebe esse cara aqui, ó, categoria serviço, o que vem dentro do método construtor, certo? Pronto, agora nós temos aqui injetado já aqui o nosso serviço. O que nós vamos fazer? Primeiramente, a index a gente usa ela para listar geralmente, né? O index geralmente é uma lista, a gente lista. Então no index nós vamos listar as categorias, nós vamos listar ela. Vou criar aqui uma variável chamada categorias, e vou usar os categoria serviço ponto obter, obter todas as categorias. Ó, vejam que nós não temos criado esse método, certo? Não é categoria não, tá? É categoria serviços. Categoria serviços, é esse cara aqui. Ponto obter todas as categorias. Só que nós não temos esse método. Nós não criamos esse método. A gente só criou as classes, as interfaces lá. Nós não criamos nenhum método. Pois é. Então a gente coloca categoria ponto o nome do método que a gente quer criar e deixa assim e passa o cursor em cima do método. Clica aqui nessa luzinha aqui e gera o método, ó, gerar método. Ele vai gerar o método automaticamente, certo? Mas não era para me ter gerado ainda. Por quê? Porque a gente vai fazer duas mudanças. Primeiramente, essa action aqui, ela vai ser assíncrona. Eu vou colocar ela como assíncrona. Então ela vai ser um async task e sinal do menor, sinal do maior, certo? Aí aqui, antes de chamar o método, eu vou chamar ele com await. Pronto. Então agora ele está um método assíncrono. Agora eu vou clicar aqui, ó. Eu coloco eu clico em cima do método e pressiono o F12. Ó, vejam que ele criou aqui. Eu vou apagar esse daqui e vou criar de novo. Apaguei, salvei, voltei lá. Deu erro de novo aqui, tá vendo? Porque não tem. Então eu passo em cima e clico em gerar método. Pronto, agora ele criou de novo. Só que ele está dando um erro. Por quê? Porque a gente está falando que esse método aqui, ele espera um retorno, porque ele quer entregar o resultado desse método para alguém. E lá, se a gente clicar aqui em F12, ó, coloca o botão direito, o cursor em cima, clica em cima e aperta F12. Fomos lá. Ele não está retornando ninguém, tá vendo? Ou seja, ele só está um task e o método. Mas ele tem que ter um retorno. Então ele tem que ter um retorno, task, de categoria. Pronto, de categoria. Agora sim, agora se eu voltar lá, Ctrl Tab aqui, ó, voltei lá e pronto, sumiu o erro. Por quê? Porque agora ele está retornando alguém. Ele está retornando quem? As categorias. Coloquei aqui o cursor em cima. Ele diz que esse cara aqui é uma categoria, certo? E depois disso eu só mando as categorias lá para view. Pronto, criamos o método listar todas as categorias.
Agora a gente vai criar o método adicionar. Ó, public async, o método é assíncrono, task, abre, fecha, sinal do maior, sinal do menor, iActionResult, que é uma iActionResult, e o nome da minha action, o nome vai ser adicionar categoria. Abre, fecha parênteses, abre e fecha chaves, pronto. Temos aqui a nossa nova action criada, adicionar categoria. O adicionar categoria, primeiramente, logo de cara aqui, não vai receber nada, ele vai só retornar para view, certo? Ele vai apenas retornar para view. Só que nós temos que ter dois métodos, tá bom? Com o mesmo nome. O primeiro, ele vai direcionar para view. O segundo, Ctrl+C, Ctrl+V, ó, copiei lá e colei. O que o segundo vai ter? A gente vai decorar ele com HTTP post. HTTP post. Por quê? Porque o segundo método tem que ter o mesmo nome, tá bom? O segundo método vai ser quando eu preencher o formulário lá, preencher todos os dados e clicar em enviar. Ele vai enviar via post. E aí eu vou receber aqui. Aqui nós vamos receber quem? Nós vamos receber uma categoria. Categoria. Eu vou colocar a categoria aqui por enquanto, mas na verdade nós não vamos receber a categoria, tá bom? É só para não confundir muito vocês. Mas por enquanto vamos deixar ela aqui, só para dizer que ela recebe alguém, essa action que ela tem que receber alguém, certo? Agora, como eu preciso criar uma view, um objeto na view, como eu preciso criar, então eu tenho que modificar essas propriedades lá na view, certo? Como eu falei para vocês, a categoria ela não pode ser modificada a não ser que eu mande ela para cá, para dentro dessa classe categoria. Por quê? Porque o set dela é privado, então nós não podemos modificar ela. Para burlar isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma categoria viewModel, ou seja, uma model que conversa com a view. Vamos lá? Eu vou criar uma pasta chamada viewModels, para ficar bem organizadinho. Adicionar nova pasta viewModel, certo? E dentro dessa pasta viewModel eu vou criar a minha class categoria viewModel. Pronto, tem uma categoria viewModel. E o que essa categoria viewModel vai ter? Ela vai ter tudo que a categoria tem. Ó, no nosso caso, ela vai ter tudo que a categoria tem, tá? Mas pode ser que tenha mais coisas, pode ser que tenha outras coisas. Mas pra frente vocês vão ver a diferença das viewModels. Vou pegar aqui uma model, categoria, e vou só copiar aqui, ó, todos esses atributos, Ctrl+C, e vou colar aqui dentro, Ctrl+V. Esse cara aqui não vai ter, ó. Pode ver que já não tem esse cara aqui, então não é tudo, quase tudo. Vai ter só um ID, um nome e uma imagem, certo? Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou fazer o seguinte: eu vou alterar esse nome aqui, vou renomear ele e vou dizer que ele é adicionar ou editar categoria viewModel. Esse vai ser o nome dessa classe. Adicionar ou editar categoria viewModel. Ou seja, nós vamos usar essa viewModel para adicionar uma categoria e para editar uma categoria, certo? Beleza, agora que nós temos esse cara aqui criado, eu vou copiar esse nome aqui, Ctrl+C, vou lá na controller de categoria e mudo aqui de categoria para categoria viewModel. Adicionar ou editar categoria viewModel. Porque é esse cara aqui que ele vai receber. É esse cara aqui que nós vamos passar para essa action, tá bom? Agora que nós temos criado a nossa viewModel, vai ser o seguinte: nós não vamos esperar nenhum resultado, certo? Tá bom? A gente vai só salvar no banco a categoria mesmo e pronto, não vamos ter nenhum resultado. Então a gente vai ter um await, categoria serviço, categoria serviço, ponto,
Nós não temos o método salvar ainda lá na interface, não é? A gente tem o obter todas as categorias que nós criamos ainda há pouco. Mas nós vamos agora criar o método salvar categoria. Salvar categoria. E nós passamos quem? Passamos a categoria. Passamos o que veio, o objeto que veio, passamos para o método para ele salvar. E eu gero o método. Lembrando que é só passar o mouse em cima, vai surgir a luzinha lá, é só clicar na setinha e pronto. E gerar o método, lógico, né? Então ele criou aqui, ó, task salvar categoria e adicionar ou editar categoria view modo categoria. Tá bom? Vou salvar aqui. E já temos dois métodos criados lá na nossa interface. Ok, fechei lá o arquivo e retorno view. Tudo certo por hora. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar a view. A view criar, que é para adicionar a categoria, e a view index, tá bom? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos vir aqui em cima da view, tá bom? E criar uma pasta chamada, eu só copiar aqui, ó, categoria. Sem o controller, tá, gente? Só o nome categoria. Tem que ter o nome da controller sem a controller. Sem o restante controller, ó. Categoria. Pronto, criei. Agora que eu tenho a pasta categoria aqui, eu vou clicar com o botão direito sobre a pasta, adicionar uma exibir. Aqui, ó. Exibir. Ou uma view. Eu vou criar uma view Razor, tá bom? Eu vou criar uma view Razor já pronta, com adicionar, com todos os campos que precisa. Mas antes de fazer isso, vou fazer outra coisa melhor ainda. Nós vamos aqui na nossa categoria View Model, vamos navegar até ela, tá bom? Vocês procurem ela aí, é só clicar, só pressionar F12, ó. Clica em cima, pressiona F12, ele já abre a classe que você está querendo. Antes de nós criar, nós vamos configurar isso aqui para nossa model, para nossa view, quer dizer, desculpa, para nossa view. Nós vamos dizer o seguinte, que esse cara aqui é obrigatório, required. Ó, eu digito required, aí eu dou Ctrl ponto e aparece aqui, ó, para me referenciar o data annotation. Aí ele referencia o data annotation lá em cima, tá vendo? Já referenciou. Então eu digo que esse cara aqui é required. Beleza. Eu vou dizer também que ele tem um máximo de caracteres. Por exemplo, vou dizer max legend. Ó, o máximo que esse produto, que essa categoria aqui vai ter no nome, vai ser 100 caracteres. Não, vou colocar 150 caracteres. Eu vou passar uma mensagem, vírgula, erro messenger. Aí, entre aspas duplas, eu digito a mensagem, ó. O nome da categoria não pode ultrapassar o máximo de, aí eu abro e fecho chaves, 0, para ele dizer a quantidade, né? O máximo de 150 caracteres. Pronto. Então, quando o usuário digitar mais que 150 caracteres e pressionar enviar, vai aparecer essa mensagem lá. A categoria, o nome categoria não pode ultrapassar o máximo de 150 caracteres, ok? Só que ele tem que ter um mínimo também. Por exemplo, eu não posso digitar uma categoria só com um nome. Pode ser que possa, né? Mas no meu caso não vai poder. Tem que ter aqui um mínimo. Tem que ter pelo menos duas letras. Min left, duas letras. E vou, vírgula, erro message. Abre e fecha aspas duplas, quer dizer, e o nome da categoria deve conter no mínimo chaves 0 caracteres. Ou seja, o nome da categoria deve conter no mínimo a quantidade, né, que a gente passou aqui, 2 caracteres. Ou seja, quando o usuário for preencher lá, ele tem que digitar no mínimo 2 letras. Por exemplo, uma categoria chamada CD. Então tem que ter no mínimo 2 letras. E tem que ter no máximo 150. Não pode ter uma categoria com textão lá. É 150 caracteres, ok? O que mais?
Já temos aqui deixa eu ver o que mais que eu posso configurar aqui para vocês verem dos data annotation. Tem bastante coisa pro data annotation. Tem o display name, mas por hora a gente vai usar só isso. Recurred, max legend, min legend, é ok. E aqui na imagem, a imagem que aqui é uma string, eu não vou usar uma string, tá bom? Eu vou usar aqui o i, deixa eu ver se eu me lembro, form file, form file, Ctrl ponto e adiciono lá em cima, ó, essa referência aqui. Então eu vou usar um form file. Pode ver que a nossa adicionar ou editar categoria view model, ela tem os mesmos nomes lá da nossa model, só que algumas coisas são diferentes, né? Por exemplo, aqui não é mais uma string, é um form file. Aqui a gente já tem requer de um mínimo e um máximo de caracteres, entendeu? O ID eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Vamos lá, agora sim, agora que nós configuramos o nosso adicionar ou editar categoria view model, nós vamos criar uma view model baseado nessas configurações. Uma view model não, uma view baseado nessas configurações aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente criou aqui a pastinha views dentro da categoria, dentro da views, e agora nós vamos criar a exibir. Botão direito sobre a pasta, adicionar, exibir. Nós vamos criar aqui com Razor. Eu vou criar Razor para ele criar todos os campos para mim. No caso vai ser só 2 campos, né? Eu preciso adicionar na mão mesmo. Mas vamos lá. Clique em Razor e adicionar. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Ele vai querer saber o nome dessa view. Lembrando que o nome dessa view tem que ser o nome da sua action, tá bom? Deixa eu cancelar aqui rapidão. Não, tem que ser o nome da sua action, adicionar categoria. Então o nome da view tem que ser o nome da action, certo? Sempre, nunca se esqueça disso. Então vamos lá, categoria, adicionar, novo exibir, Razor, aí adicionar, vai abrir aqui, aí aqui eu vou só dar um Ctrl V, que eu copiei lá, adicionar categoria. Então o nome da view tem que ser o mesmo nome da action. Aí ele pede aqui, ó, você quer criar essa view com base em algum modelo? Aí eu quero, modelo create. Tá bom? Ó, a gente tem aqui o create, o delete, o detalhes, o editar, um em branco e o list. Mas vamos criar com create, porque a gente está querendo adicionar uma nova categoria. Aí ele fala assim, ó, qual é a classe modelo? Qual é a classe que você quer usar de modelo para criar? A classe que eu quero usar de modelo é adicionar ou editar a categoria view model. Tanto que a gente até configurou ela, lembra? A gente configurou o máximo de caracteres e o mínimo de caracteres e disse que ela é requerida. Aí ele pergunta aqui, ó, qual o contexto? O nosso contexto só temos um, então é esse contexto aqui mesmo, tá bom? E adicionar. Provavelmente ele vai dar erro, porque ele vai esperar que eu build o projeto primeiro antes dele criar isso aí pra mim. Mas se ele não der, eu vou ficar super feliz. E geralmente ele dá um erro quando eu faço isso sem buildar o projeto primeiro. E se der erro no seu, você builda o projeto, tá bom? Vai lá em compilação e buildar o projeto. Lá aqui em cima, ó, deu erro. Erro executar o código gerador. Vou cancelar aqui, cancelar. E vou compilar a solução, ó. Compilar solução. Fazer melhor. Vou clicar sobre a solução aqui com o botão direito e limpar. Vou limpar a solução. Pronto. Agora eu vou clicar de novo com o botão direito e vou compilar a solução. Pronto, compilou a solução. Agora nós vamos criar a nossa view configurada já. Adicionar, exibir, exibição Razor. Aqui eu dou o Ctrl V, eu escolho Create, a classe modelo é adicionar a categoria view model e o contexto é esse daqui. Lembrando que, na verdade, esse contexto aqui não condiz com essa view model, tá bom? Nós vamos apenas utilizar esse cara porque ele tem que ser preenchido. Eu vou clicar em adicionar. Ele está fazendo scaffold, gerando código. E deu erro.
Adicionar a categoria do modo, ponto imagem, interface, iPhone File, navigation, manual, ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar aquele iPhone File de lá por hora, só pra ver se o problema tá lá mesmo. Adicionar iPhone File, digitar aqui com a string mesmo. Pronto, vamos ver se o erro era esse. Vou compilar aqui o projeto de novo. Troquei só o iPhone File lá, voltei para string. Categoria, adicionar, novo exibir, exibição radio, adicionar o nome, adicionar a categoria. O modelo que eu quero é um modelo create, quero que seja para criar. A classe modelo é adicionar ou editar categoria de um modo. O nosso contexto é a loja de contexto e eu vou clicar em adicionar. Fizemos isso 3 vezes já, tá, gente? Por isso que eu estou indo rápido aqui, porque para acelerar um pouquinho. Gerando o código, scaffold. Vamos ver se ele vai gerar agora ou se ele vai dar algum erro. O bacana é que tá dando erro aqui, ó. Pronto, viu? Era aquilo lá mesmo, o iPhone File. Não tem problema, depois a gente arruma aquilo lá, tá bom? Então, ele já criou o adicional e editar categoria view model. Pronto. Agora que nós temos aqui a nossa view criada, poderíamos executar o projeto agora, mas nós não vamos executar porque ele vai dar um erro. Vou explicar. Primeiramente, eu queria explicar porque eu ia usar o iForm File. Porque o iForm File ele ia criar já uma div aqui pra mim com aquele botãozinho de escolher o arquivo. Eu clicava nele e ele abriria uma janelinha onde eu ia escolher um arquivo para adicionar. Mas depois eu vou colocar isso, depois vocês vão ver. Então o iForm File era para aquilo, tá bom? Vamos aqui mudar aqui o nome da nossa view, o H4 aqui, de adicionar ou editar categoria para adicionar categoria. Vou apagar isso aqui. Apagar esse H4. Pronto, deixa só aqui, adicionar categoria. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos configurar as nossa startup. Por quê? Porque como aqui na controller a gente injetou uma dependência aqui, ó, a gente injetou a dependência desse AI categoria serviço, nós temos que dizer para o entity que ele está sendo injetado como dependência. Eu vou copiar o código e colar e vocês vão fazer aí, ó, abaixo da última categoria aqui, da última chave aqui desse método, vocês vão dar um enter. Vai estar desse jeito de vocês, igualzinho. Dá um enter e digita private void, que não tem retorno. Aí esse aqui é o nome que eu vou dar. Injeção de dependência, dependency injection, tá bom? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E dentro dela eu vou passar o seguinte. Eu vou passar o iService Collection Services, que é esse cara aqui, ó, aqui de cima, tá vendo? No Configure Services, é esse cara aqui. Eu vou passar ele aqui, nesse método. Por que esse é um método privado? Porque, na verdade, eu vou até apagar esse método aqui pra vocês entenderem. Eu ia criar o método primeiro, mas eu vou criar o chamador do método aqui, né? Eu vou chamar esse método aqui em cima, aqui nesse cara. Aquele método que eu criei lá embaixo, eu vou chamar ele aqui. Notem que ele deu erro aqui porque ele não existe esse método ainda, por isso que eu ia criar ele primeiro. Mas vamos chamar ele aqui sem existir, vamos passar o mouse em cima e vamos clicar em gerar método aqui, ó. Clica na setinha e gerar método. Aí ele gerou o método da mesma forma que eu tinha criado lá embaixo, lembram? Só que eu quero jogar ele pra baixo, quero deixar ele lá embaixo, quero deixar ele aqui não. Deixar ele depois do último método aqui. Ó, podem ver, sumiu o erro porque agora eu tenho a mesma coisa que eu fiz ainda agora, private void, dependency injection e passei. A mesma coisa, só que a diferença aqui foi que eu chamei ele, já passando os serviços e gerei ele automaticamente. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai adicionar as injeções. Primeira é service.add context e a gente vai adicionar o nosso contexto, que é loja contexto. Ctrl ponto, aí vai aparecer aqui e eu referencio lá em cima aonde está esse arquivo, né? Ele está no caminho
roupas e calçados.adm.model.contest. Pronto, temos ele aqui. O próximo, a gente vai adicionar o seguinte, é o services.addScope, abre e fecha sinal do maior, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro a gente vai jogar as nossas injeções. Por hora a gente tem o categoria serviço, Ctrl ponto para referenciar, Ctrl ponto, referenciei, e o outro é o repositório. Eu vou só dar um Ctrl D aqui para ele duplicar, e eu vou mudar aqui o categoria serviço para categoria repositório. Mesma coisa, Ctrl ponto e referencio ele lá onde ele está, lá nas interfaces. Pronto, temos aqui o contexto, a categoria serviço e a categoria repositório. Só que nós temos mais dois, que é o services.addScope, abre e fecha sinal do maior, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro a gente vai passar, dentro do sinal do maior e do menor, a gente vai passar o produto serviço. Aí eu vou dar um Ctrl D e passo o produto repositório. Pronto. Tá vendo? Então a gente injetou ele aqui. Agora sim, teoricamente, para nosso projeto funcionar, já que a gente injetou aqui as dependências, tá bom? Vou aqui compilar o projeto, ver se não tem nenhum erro. Compilo o projeto. Qualquer coisa você dê um pause aí no vídeo, tá bom? Para copiar. Vou fechar aqui agora e vou executar o projeto. Teste um erro em tempo de execução. Vamos ver qual foi o erro que ele deu. No program. Vou criar mais um método lá na startup. Aqui mesmo, nas configure services aqui, onde tem onde a gente implementou aquele método, a gente vai implementar mais um. O service.addmvc, tá bom? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Aqui no program, user startup, tá certo, beleza. Vou executar de novo e ver se ele ainda vai dar erro. Vejam que eu adicionei o método addmvc. E continua com o erro. Campos calçados, categoria de serviço. Eu estou ocupado agora, tá bom? Vamos ver qual foi o erro que ele está dando. Vai ativar a injeção de dependência. Adicionamos a injeção de dependência aqui. Eu descobri qual o erro, tá bom? Descobri qual o erro. É porque é o seguinte, vamos ver se eu estou certo. Eu ainda não sei se eu estou certo, tá bom? Vamos lá. Eu vou criar as classes que vão implementar essas interfaces. Eu vou lá na minha serviço e vou criar uma classe dentro da serviço, tá? Não é dentro da interface. Vou criar uma classe chamada, adicionar nova classe aqui. Vou chamar de categoria serviço. Categoria serviço. Bom? Categoria serviço. E essa classe vai herdar tudo que eu tiver na minha interface categoria serviço. Ctrl ponto para referenciar. Eu referencio aqui a minha categoria serviço. Notem que ele está dando um erro.
Esse erro é porque, como eu tenho esse interface, então esse método tem que implementar todos os métodos que tem nessa interface. Eu clico, passo com o mouse em cima, clico na setinha e implementar a interface. Pronto. Tá aqui, implementamos todos os métodos que nós criamos lá. Ou seja, nós criamos o método obter todas as categorias e salvar a categoria. Vejam que a gente só passou e criou automaticamente os métodos aqui na categoria serviço, na classe que implementa a interface. A mesma coisa vamos fazer para o produto. Nova classe. Produto. Produto, serviço. Produto, serviço. Pronto. E ela também vai herdar de produto, serviço. Ctrl ponto para referenciar e referencio. Pronto. Aí ele vai pedir para implementar. Só que lembre que aqui nós não criamos nada ainda, tá vendo? Ó, não tem nada aqui dentro. Então por isso que ele não está dando erro. A mesma coisa vamos fazer agora lá para o nosso repositório. Vamos criar aqui a classe concreta que vai implementar, a classe que vai implementar a interface, é a categoria repositório. O serviço primeiro. Categoria serviço, que herda de desculpa, gente, não é serviço, tá bom? Deixa eu renomear esse aqui. É categoria repositório. Renomear categoria repositório. Repositório, tá bom? Categoria repositório, renomear sim. Ó, tá aqui, renomeou. E ele vai herdar de categoria repositório. Ctrl ponto para referenciar. Se o nome estiver correto, ele vai aparecer aqui para referenciar. Pronto, referenciei. Não deu erro porque lá também não tem nenhum método. Então não tem nenhum método que eu tenho que implementar aqui. A mesma coisa nós vamos fazer para o produto. Criar uma classe para implementar a interface do produto repositório. Classe produto repositório. Ok? E vamos criar ela. E ela vai herdar também do produto repositório. Ctrl ponto para referenciar. Se o nome estiver correto, ele vai mostrar aqui e vai aparecer lá em cima quando você referenciar. Não deu nenhum erro porque também não temos nada aqui, nenhum método, nada. Beleza, agora que nós temos as classes que implementam as interfaces, nós vamos lá na startup e vamos fazer o seguinte. Lá onde a gente colocou categoria serviço, a gente vai pôr uma vírgula e vai colocar categoria serviço. Categoria serviço. E Ctrl ponto para referenciar e referenciamos a categoria serviço. Categoria repositório é a mesma coisa. Categoria repositório. Categoria repositório. Ctrl ponto para referenciar. Se o nome estiver correto, só referencia ele. Pronto. Então aqui a gente está falando que a gente está transformando categoria em categoria serviço. Tá vendo? A gente está adicionando esse escopo aqui, que são as injeções de dependência. Para o produto é a mesma coisa. Vírgula produto serviço e vírgula produto repositório. Ok? Beleza. Agora que a gente fez isso, eu vou executar novamente o projeto. Vamos ver se dessa vez ele vai. E foi. Viu? Faltava a gente criar as classes que implementam as nossas interfaces. Tá bom? Agora, como a gente criou essa view, eu vou navegar até ela. Adicionar categoria. Tá vendo? Nós temos ela criada, então nós podemos navegar até ela. Como nós faremos isso? Bem, o endereço poderia ser www.oseusite.com.br / como aqui em localhost, né? Então é localhost 50095 / o nome da controller, o nome da controller é categoria / o nome da action,
a action, qual é o nome da action mesmo? Adicionar categoria, né? Para você ter certeza, vai lá na categoria controller, e o nome da action é adicionar categoria. Então a gente digita aqui adicionar categoria e enter. Pronto, tá aqui, ó. Como vocês podem ver, já está criado, criou o formulário já para preencher. E eu posso preencher. O ID a gente não precisa preencher, logo a gente vai deletar de lá. Cadê a view? Aqui. Então essa parte ID aqui a gente não precisa que ele preencha automaticamente. Vou atualizar aqui. Opa, precisa salvar. Vou atualizar. Não tá subindo. Não, beleza. Assim, quando eu executar de novo ele some, tá bom? O nome e a imagem. Eu vou mostrar para vocês como já estamos recebendo esses dados aqui na nossa view via post, tá bom? Essa aqui é a amostra, o que mostra aqui é essa action, tá bom? Quando eu vou mostrar essa action aqui, que se eu não decoro ela, por padrão ela é HTTP GET, ou seja, ela só é um GET, ela só busca. E quando eu decoro eu digo que é um post. Eu vou adicionar aqui no ID, vou deixar em branco, vou adicionar o nome. Nome de categoria, calçados. A imagem, como a gente ainda não configurou nada para imagem, vou adicionar qualquer coisa aqui, só para vocês verem como está chegando. Coloquei um ponto de interrupção aqui, tá bom? E adicionei, eu vou clicar em Create. Ele vai pedir para me adicionar um ID, porque é obrigatório. E eu vou apertar em Create. Ó, parou aqui no ponto de interrupção, tá vendo? E se eu passar o mouse em cima de categoria aqui, ele está me trazendo os objetos. Não tá. Sabe por quê? Ó, o legal de eu estar fazendo isso ao vivo e a cores aqui é que aparecem os erros e se aparecer para vocês já vão saber como resolver. Eu vou parar aqui o projeto e não está aparecendo porque, como eu copiei e colei, eu esqueci de tirar os private. Simples assim, simplesmente esqueci de tirar os private. Como assim, cara? Pois é, né? Eu esqueci de tirar os private. Beleza? Agora eu vou executar de novo ele. Eu vou executar. É por isso que a gente usa uma view model, porque como lá está create, você não consegue modificar nenhum dado, mesmo que esteja nulo, da model. Vou navegar até lá novamente. O caminho, barra categoria, barra adicionar categoria. Pronto. Ó, vejam que agora sumiu o ID, tá vendo? Eu executei de novo o projeto. O nome da categoria vai ser calçados. A imagem aqui eu vou adicionar qualquer coisa e vou dar um create. E se eu passar o mouse agora aqui em cima, vai ter aqui a categoria, o objeto. Dentro do objeto vai estar lá o ID 0, a imagem que eu adicionei, tá, como não configuramos ainda, e o nome da categoria, calçados. Aí se eu vou dar um F10, aí eu vou apertar F11 agora, F11. Ó, podem ver que está chegando aqui também na nossa categoria serviço. Se eu passar aqui o mouse por cima, está aqui na nossa categoria serviço os dados que eu preenchi lá na view. Tá bom? Vai chegar só até aqui porque nós não implementamos nada ainda. Ok? Beleza. Agora que está salvando, que a gente já está vendo que a gente está conseguindo preencher a view e mandar essa view preenchida para nossa action, para nossa controller, e já estamos mandando esse objeto preenchido da controller para nossos serviços. Nós vamos fazer agora é implementar o repositório e configurar lá na view, aqui na nossa view, cadê a view, aqui, para a gente adicionar um arquivo, para a gente adicionar uma imagem e não um texto qualquer, tá bom? Mas isso vai ficar para uma próxima aula, tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o like aí se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Aqueles que puderem e quiserem ajudar a gente, o canal, a gente está sempre postando mais vídeos e mais vídeos com mais coisas. Tô querendo que depois de criarmos esse e-commerce, criar um outro sistema. A gente vou ver com a galera, com o pessoal que for comentando, se der alguma ideia de algum sistema, nós vamos criar, tá bom? Então, para você que quiser ajudar, e puder, é lógico, ajudar a gente, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os dados para você
fazer sua doação. Mas se você não quiser e nem puder, não tem problema também, tá bom? Só deixa o joinha aí que já ajuda bastante. Então até a próxima, pessoal.